Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com especialista. Doutor Me Consulta está de volta, 2 horas e 1 minutinho. Eu já tô com a nossa especialista, a coloproctologista, a doutora Karina Kendra. Doutora, seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Muito obrigada, Célio. Olha só, a senhora já veio algumas vezes e hoje, especialmente, a gente vai falar sobre várias doenças, né, que estão relacionadas ali ao trato, né, ao ânus, digamos assim. Eu já começo lhe perguntando o que são as doenças dessa região e quais são as mais comuns no seu consultório. Pronto. Novamente, então, muito obrigada pelo convite, né, por participar aqui. Eu acho interessante sempre tentar apresentar a coloproctologia, porque é uma área muito desconhecida, ou que quem conhece tem medo, tem tabu, justamente porque um dos carros-chefes da procto é lidar com a região anal, com queixas no ânus, né? Então, seja sangramento, coceira, dor na hora de evacuar, isso tudo são queixas que vão parar comigo no consultório. Dentre doenças que a gente vai ter lá, Hélio, o mais comum, assim, né? O campeão disparado é a hemorroida, né? Então, quantas pessoas você às vezes não vai conversar sobre isso, que fala assim, eu tenho hemorroida, a minha mãe tem hemorroida, o meu pai já operou disso. Então, acaba que é uma coisa que é muito conhecida, muito difundida. E tem quem acha que tudo também é hemorroida. Esse talvez seja uma pegadinha do malandro, né? Então, a pessoa tem um sangramento, isso é hemorroida, mas não. Então, tem outras condições também da região anal, que por isso é importante passar com o proctologista para que a gente possa avaliar e fechar o diagnóstico certinho. E aí a gente sabe também que, como a senhora mesmo falou, existem outras doenças que se confundem com hemorroida. Quais seriam elas, doutora? Então, a gente vai ter, assim, logo depois da hemorroida, fissura anal, tá? Que é como se fosse a sensação do machucar. Geralmente, quem tem o hábito intestinal mais constipado, ressecado, né? Cocô, fezes mais duras, na hora que passa, você sente que passa rasgando, esse rasguinho, esse machucado, é a fissura, tá? Então, a gente pode ter fissura anal aguda ou crônica, quando isso já vem acontecendo repetidas vezes. Geralmente, o paciente tem muita dor e passa a ter medo de evacuar. Fístula anal, que é uma outra condição. Geralmente, o paciente vai ter um quadro inicial ali de um abscesso, que é um tumor, né? Aquela coleção de pus. E que depois esse tumor ou rompe sozinho, ou tem que ir parar em hospital emergência para sarjar, né, para drenar esse pus. E aí, esse trajeto, esse pertuito, depois que cicatriza o local do abscesso, vira o que a gente chama de fístula anal. Lesões de HPV também, né? Então, às vezes vai falar que tem uma protuberância, alguma coisa, uma saliência na região anal, mas tem que ver se não é verruga anal, lesões de verruga que possam ter aparecido ali. Elas podem coçar, podem irritar a região, se coçar demais pode sangrar. Então, todas as doenças em si dessa região anal, elas podem ter sintomas um pouco similares e às vezes podem confundir também para hemorroida. Olha só, você já é convidado, 991541079, participa do nosso bate-papo. Eu já recebi aqui mensagem da Cláudia Ferreira, lá do Messejana. Doutor, eu tenho percebido sangramento ao evacuar, sem dor, mas de forma recorrente. Isso pode indicar uma fissura anal ou é mais compatível com hemorroidas internas? Pronto. Geralmente sangramento, Hélio, principalmente da forma como ela descreveu, sem associação de dor, né? Então o paciente vai ao banheiro, fezes, por exemplo, estão vindo normais, bonitinhos, que seja, e aí tem um sangramento. Não senti nada, não doeu, não passou machucando. É mais fácil pensar em hemorroida do que fissura. A fissura é muito comum ter essa associação da dor, né? Do desconforto, da ardência ali no canal anal. O alerta que você tem que ligar sempre é essa situação de ser algo recorrente, Hélio. Então, se a pessoa fala assim, tá sendo constante, tá sendo muito frequente, procura um atendimento com um proctologista para que a gente realmente possa avaliar. Porque, na maioria esmagadora, pode ser sim hemorroida. Porém, aqueles casos que vai bater justamente num câncer, porque às vezes um câncer pode sangrar e não vai doer, né? Então, é muito importante que se passe no consulta, porque sangramento nunca é normal. E a gente tem visto um aumento crescente, absurdo dos cânceres coloretal, né, doutora? Isso, exatamente. Que também acaba entrando na minha área, né? Que eu lido com intestino, reto e ânus, né? Então, o câncer coloretal, ele sim vem em aumento de incidência e, inclusive, abrindo quadros, né? Em pessoas mais jovens. Antigamente, a gente sempre falava muito que a ser idoso, inclusive, é um fator de risco, né, para câncer e câncer coloretal, acima dos 50 anos. Mas, por exemplo, o mesmo protocolo em relação a fazer colonoscopia para prevenção para esse câncer de intestino mudou nos últimos anos para se fazer mais precoce, a partir dos 45 anos de idade, por exemplo. Isso tudo porque vem se percebendo que está abrindo os quadros com pacientes mais jovens.
Olha, a Sandra Lima, doutora, tem histórico de constipação crônica e agora surgiram pequenas lesões na região anal. Essas feridas podem evoluir para algo mais grave? Pois é. Sempre assim, algo meio às cegas, eu não tenho como elucidar o que poderia ser lesões, né? Mas a gente tem que levar em consideração que se a pessoa é mais constipada, sempre tem um intestino muito difícil, mais preso, ela vai ter uma propensão maior a desenvolver justamente as doenças da região anal. A campeã, acabei de falar, hemorroida, então tem que perceber se de repente são saliências, protuberâncias ali que poderiam ser hemorroidas. Às vezes plicoma anal, que é como se fosse excessozinho de pele que possa formar na região. Geralmente a pessoa percebe como uma pelezinha crescida, uma carnezinha crescida. Então os plicomas com hemorroidas não são algo tão incomuns, são achados bastante comuns para quem tem hábito intestinal mais constipado de longa data, que repetidas vezes sente que machuca a região. Isso pode sim progredir no intuito de aumento, né? Aumento das hemorroidas, aumento dessas peles, mas não para virar nada grave como câncer, tá? Então, hemorroida não vira câncer, plicoma anal com excesso de pele não vira câncer. Tá vendo? Doutora, me chamo Gustavo Amaral, moro em Mucajaí. O esforço para evacuar pode realmente ser um fator direto para surgimento de hemorroidas ou há outros mecanismos envolvidos? Pronto. Dentre fatores, né, situações causais, assim, que levem à formação de hemorroida, sim, essa questão do esforço repetido, um esforço muito significativo, pode ser sim. Tanto é que eu sempre falo no consultório que os extremos da evacuação, seja diarreia, seja ressecamento, são um dos fatores principais para a questão de formação de hemorroida. No caso da constipação e ressecamento, é justamente porque a pessoa vai lá e vai ficar se espremendo, fazendo aquela força, parece que tá parindo, né? Para conseguir, às vezes, fazer a necessidade. Eu já peguei paciente, ele fala assim, porque me orientaram que eu não posso fazer força na hora de fazer cocô. Não é que não possa, faz parte do ato de evacuar, a gente sim fazer uma prensa com a barriga. Então, na hora que tá sentindo que o negócio tá pra sair ali, o teu reto tá contraindo pra expulsar, tu dá uma pressãozinha pra expulsar também. Dá uma ajuda, né, doutora? Faz parte. Então, fazer força faz parte. A questão é quando tá ressecado, que geralmente você tem que fazer uma força muito maior, muito mais difícil. Então, quanto mais você ficar lá no vaso sofrendo, se espremendo, mais você vai forçando essas veias, sim. Outras coisas que influenciam, Hélio. O enrolar sentado no vaso sanitário por muito tempo. Eu percebo que homens jovens fazem muito isso. Antigamente era revista jornal. Pega celular, hoje, né? exatamente, Hoje em dia, é celular. tá ali. Vai lá no Instagramzinho. Enche o celular de bactéria também, né? Quando vê, passou lá seus 30, 40 minutos enrolando. Então, a pessoa pode ter um intestino que é um brinco. Não faz nem quase força. O negócio sai que é uma beleza. Mas enrolou 30, 40 minutos todo dia lá. E aí isso vai forçando essas veias também. Então, tem vários fatores. Obesidade é outro fator, tá? Então, ganho de peso muito excessivo força, aumenta a pressão lá dentro e força essas veias e pode sim levar à formação de hemorroida. Para nós, mulheres, infelizmente, a gestação por si só também é um fator de desenvolvimento para hemorroida, tá? E geralmente quem trabalha, né? Quem tem... costuma ter trabalho mais braçal, carrega muito peso, mas muito constante ao longo do dia, também pode influenciar, porque o aumento, essa questão de carregar peso, ou fazer uma força muito abrupta por muitas horas, você faz a prensa com a barriga, né? Então, você fazendo prensa com a barriga, você tá forçando lá embaixo um pouco também. Eu lembro que uma outra entrevista que a senhora me concedeu, doutora, a senhora falou que 90% dos brasileiros do mundo inteiro vai ter hemorroida. Na verdade, o que é colocado é o seguinte, varia bastante pela literatura. Tem livros que colocam assim, que pelo menos 50% das pessoas com 30 anos ou mais vão ter pelo menos uma crise de hemorroida. Tem outros locais que colocam 75%, já vai aumentando. O que coloca, no final das contas, sempre, eles, apesar de colocarem uma mensuração de seja 50, 75 ou mais, que é sempre diagnosticado, né? Por quê? A maioria das pessoas tem gente que não fala. Exato, não procura atendimento. Tem vergonha. Não menciona pra ninguém. Os homens principalmente, isso. né, Então, doutora? então vai ter aquelas pessoas que passam batido nesse levantamento porque nem fala. Nem comenta que tem nada, nem comenta se sangrou. Às vezes eu pego o paciente que vai comigo no consultório. Hoje em dia eu digo que homens e mulheres estão quase equiparados, sabe? Não tem uma discrepância de, vem muito mais mulher porque eu sou prócto mulher, né? Vem muito homem comigo também. Mas tem tanto o homem que vai por conta, e vamos supor, é o hétero, porque o homossexual também já faz parte de geralmente querer procurar uma mulher, né? Também ainda tem isso. Sente mais à vontade, né? Exato. Mas o homem hétero, por exemplo, aí tem aqueles que vêm com a esposa. Isso porque às vezes ele já tá comentando com a esposa aqui, aí comenta a segunda vez. A terceira mulher tá puxando na orelha e levando pro médico. Porque se deixar, o homem não procura, às vezes, atendimento. A Daiane do Asa Branca, doutora, em mulheres que tiveram parto normal com laceração, há maior predisposição para fissuras ou incontinência anal mais tarde? Pronto. Para fissura especificamente, não. Quanto à questão da incontinência, aí depende de como foi essa laceração nesse parto. Porque quando a gente fala da questão do parto via vaginal,
existem graus de laceração e o grau mais crítico é realmente fundir a vagina com o ânus. Isso não é nem para acontecer. A gente disse que ocorreu aí uma iatrogenia, um erro médico, tá? Então, se funde, se encontra vagina com ânus, teve alguma coisa errada nesse parto. Por que o médico não conseguiu perceber isso? Porque justamente a intenção de fazer o corte, a episiotomia, né? Então, a criança está nascendo. A gente vai ver que vai lacerar muita coisa. Aí você corta a lateral ali para direcionar que esse rasgo seja para o lado e não para baixo em sentido do ânus. Então, o médico tem essa ciência. A partir do momento que lacerou de forma a comprometer musculatura anal, e isso pode sim ser um fator de levar à incontinência nesse paciente depois. Existe muito erro médico, doutora, nesse sentido? Nesse sentido, eu nunca peguei muitos. Já peguei uma outra, né? Eu já tô em Roraima depois que eu voltei pro Octo desde 2018. Eu devo ter pego pelo menos umas 3 ou 4, assim, de que surgiram comigo. Uma senhorinha já de muitos anos que tinha tido provavelmente essa laceração milhões de anos atrás, mas tinha muita vergonha, entendeu? Aí a gente tentou fazer a reconstrução do períneo dela. Mais recente tinha uma moça. Mas ela falou, por exemplo, que o parto não foi com o médico presente. Foi com técnico de enfermagem, enfermeiro, não sei, entendeu? Então, isso é um detalhe importante. Porque quem tem essa ciência pra fazer episiotomia é médico. Não é técnico, quem é da área da enfermagem. Então, ela teve que fazer, inclusive, uma reconstrução lá do períneo. Quando veio comigo foi porque parte dos pontos já estavam abrindo. Aí eu consegui orientar. Ela ficou com uma fístula retovaginal, por exemplo, entendeu? Então, ela cicatrizou o períneo, mas criou um túnelzinho entre a vagina e o ânus dela, entendeu? De qualquer forma, nessa última vez que a gente se viu, inclusive, que já muito tempo depois, meio que, pelo que entendi, já tá mais controlado, diminuiu bem esse local da fístula. Ela disse que ia se programar ainda para ver se questão de mexer na fístula depois. De qualquer forma, não é tão frequente, mas pode acontecer. Se essa laceração comprometer a musculatura anal, sim, pode haver um prejuízo da continência anal que a gente fala. Doutora, boa tarde, me chamo Neide Andrade, aqui do Liberdade. Existe alguma relação entre doenças inflamatórias intestinais, como retocolite e surgimento de lesões anais recorrentes? Pronto. Sim, mas não seria da retocolite. Das duas doenças inflamatórias intestinais que nós temos, a gente tem uma chamada doença de Crohn e a outra justamente a retocolite ulcerativa. Como o nome fala da retocolite, ela acomete principalmente mais reto, cólon, de forma contínua. Já a doença de Crohn é como se fosse uma parente. Eu sempre falo que elas são como se fossem irmãs, prima, não, uma parente bem próxima, assim, bem parecida. Só que o Crohn, ele pode acometer qualquer segmento gastrointestinal da boca até o ânus. Então, geralmente, quando você tem comprometimento anal, numa doença inflamatória intestinal, você vai pensar mais doença de Crohn como diagnóstico do que retocolite, tá? O que eu recomendaria é que, se for o seu caso, de repente, né? Não, eu tenho um diagnóstico fechado de retocolite, mas toda hora fica aparecendo coisa na minha região anal. Talvez valeria a pena passar comigo. É síndrome do intestino irritado? Não é a mesma coisa. Não é a mesma então, doença coisa. inflamatória intestinal, como o nome fala, são situações de inflamação no intestino e normalmente são causadas por, como se fosse uma espécie O de doença Evaristo autoimune. Costa, aquele apresentador, Exato, tem, né? ele tem retocolite. Não, ele tem Crohn. É Crohn? Acho que é Crohn. E aí, pode ter acometimento anal. Tanto é que hoje em dia, no meu fluxo dos meus pacientes de doença inflamatória, eu devo ter pelo menos uns 15 já fechado comigo, que sempre vão comigo, seguem comigo, acompanham, por aí vai. Desses 15, eu tenho tranquilo metade, eu vou colocar aí pelo menos uns 7, que são tudo já fazendo tratamento que são mais potentes, que a gente fala que é terapia biológica, porque eu fechei como Crohn e eles vieram por causa da parte anal. Então, eles chegaram comigo por causa de todo um quadro anal, que eu já suspeitei de doença inflamatória, fiz a investigação, confirmei o diagnóstico, que é um Crohn, que tem acometimento anal, e geralmente isso é critério de gravidade da doença também, inclusive. Eita, gente. O Hélio Cardoso, meu xará, pergunta: doutora, tenho histórico de HPV e recentemente surgiram verrugas na região perianal. Em que momento isso se torna uma preocupação oncológica? Eu acho que já é, né? De certa forma O que é o preconizado, Hélio? Todo paciente, né, que seja soropositivo, tá? Homens que fazem sexo com outros homens, que tenham tido histórico de HPV também, tá? Esse não é tão bem descrito, mas vários profissionais da área concordam com isso. Se a pessoa já teve HPV, lesão de HPV, verruga, que é pelo HPV benigno, ele não teve exposição ao HPV, entre aspas, maligno, ou seja, o que também pode aumentar risco para câncer. Então, ter tido lesão de HPV em região, no caso, por exemplo, mesmo se for mulheres em região de genitália de vulva e por aí vai, ou região anal, tanto faz para homem ou para mulher, né, porque ânus todo mundo tem. Questão também de pessoas que têm um transplante, histórico de transplante de órgãos sólidos, tá? Fígado e por aí vai, que usem imunossupressor. Eles
podem ter uma propensão um pouco maior para desenvolver câncer de ânus, sendo que o HPV é o principal vírus que aumenta esse risco para câncer de ânus, tá? Então, a partir do momento que a pessoa teve lesão de HPV, por exemplo, no meu protocolo que eu pego dos pacientes, o ideal é que esse paciente mantenha um segmento periódico com o coloproctologista, já que nós estamos falando da região anal. Sendo soro positivo, o correto é que ele faça esse acompanhamento anual. E se for HIV negativo, pode ser bianual, ou seja, cada 2 anos. Mas o normal seria o quê? Fazer uma espécie de citologia anal, um preventivo anal, que nem o preventivo que tem na mulher, só que vai ter um preventivo anal. E se tiver alterações, vai ter que fazer um examezinho mais elaborado específico para avaliação depois desse canal anal também, no intuito de prevenção do câncer de ânus. Pronto, Hélio. Respondida a sua pergunta. A Luciana Prado, doutora, o uso de pomadas sem prescrição, como as de corticoide, pode mascarar doenças anais mais graves, como neoplasias? Sim, tá? Na verdade, o ideal nunca é ficar recorrendo a nenhuma pomada com corticoide já por uso, né, automedicação. Um exemplo, às vezes eu levo o uso de pomada com corticoide para uma situação de coceira anal, né? A pessoa tem prurido anal. E é passado o corticoide por alguns dias e eu sempre explico que é por tantos dias, que mesmo depois, se a pessoa melhorou, lá na frente vai lá, volta a ter coceira, que ela não pode ficar usando a torta direito. Por quê? Porque o corticoide ele pode levar a uma coisa que a gente chama de dermatite atópica, que é um tipo de inflamação e irritação da pele local por causa do vício, entre aspas, da pomada do corticoide na região por muito tempo. Então, sim, ela pode mascarar muita coisa, inclusive lesões mais suspeitas. O recomendado é fazer uma consulta com você, sempre, né, doutor? Passar em consulta com o proctologista pra gente poder ver direitinho o caso. Olha só, o Júnior de Iracema pergunta: quais exames são indicados para investigação de sangramentos retais que não tem causa aparente durante a inspeção visual, doutora? Tá. Aí essa inspeção visual tem que ver se é só o olhômetro aqui no grosso ou se ele passou numa consulta com o proctologista. Porque o que acontece? Um diferencial em relação quando você tem uma queixa dessa, que é de reto, ânus, que é puramente da minha área, é você passar na consulta e a gente realiza uma coisa que a gente chama de exame proctológico. E o exame proctológico, que vai ser da região anal, não é só o olhômetro por fora, externamente falando. Como foi colocado, inclusive, numa pergunta anterior em relação ao negócio de hemorroida interna, a gente faz na nossa etapa dos exames o toque também, porque às vezes pode ser que eu sinta já no toque, eu sinto um caroço, uma lesão suspeita. Que só de eu tocar eu penso, putz, tem um câncer aqui, entendeu? Dependendo da altura, às vezes eu consigo até já biopsiar no próprio consultório. Aí, por fim, a gente passa um aparelhinho chamado anoscópio, que é justamente para olhar nesse canal anal e quando a gente consegue enxergar a hemorroida interna. Então, eu não toco a hemorroida interna, eu vejo a hemorroida interna, é diferente. Isso se faz numa consulta com o proctologista, a gente fazendo o exame proctológico. Então, se o seu exame desse jeito foi bem bonitinho, completinho e descartaram qualquer coisa que justifique o sangramento, aí realmente pode ser pertinente fazer um exame mais minucioso, que provavelmente vai ser uma colonoscopia. Exame a olho nu. Se foi você que olhou no espelho, Júnior, já não vale. Não tá valendo. Tem que passar no procto, porque o exame proctológico ele fecha muitos diagnósticos da região. Eu vou para a última, doutora. Olha, eu quero agradecer a Maria Luísa, ao Raimundo, Edson, Camila, Luiz Fernando, Jéssica Silva, Paulo Ricardo, André Luiz, todos que mandaram perguntas aqui para nossa proctologista, a doutora Karina Kendra, que eu não vou conseguir responder. Mas eu vou conseguir responder a última. Pacientes imunossuprimidos, doutora, como os que vivem com HIV, devem ter atenção especial com sintomas anais? Sim, exatamente. Como eu coloquei antes, justamente a questão do screening, né, que a gente fala para câncer anal, que é um rastreio, né? Então, o paciente que ele é soropositivo, ele pode ter um pouco mais de risco para desenvolver câncer de ânus, tá? Então, sim, o ideal é que ele faça um acompanhamento com o proctologista pelo menos uma vez ao ano. Doutora, eu quero que você já deixe um recado aí para os nossos ouvintes. Muita gente participando. Eu tô vendo, eu fiquei impressionada. Muita gente. Porque da outra vez a gente conseguiu conversar um pouco mais sobre, né? Agora as pessoas já estão participando do programa. A galera mandando um monte de mensagem. A galera aqui quer ficar informada. E aí a sua vinda, a senhora viu que bombou. Deu mais de 30 mensagens aqui, eu acho. Doutora, já deixa um recado então para os nossos ouvintes, para eles procurarem um atendimento. Pronto, gente. Para quem achou interessante aqui nossa conversa, quem gostou da forma como eu falo, porque no geral o Ali sabe bem disso, né? Eu tento sempre ser uma pessoa muito acessível, explicar de forma clara, de forma tranquila, sem julgamento, sem tabu, sem nada quanto a Exatamente. isso. Lidando bem para levar saúde, né? Levar informação e saúde. Podem me seguir nas minhas redes sociais, eu tenho, tá? Doutora DRA, no caso, Karina Kendra. E aí lá nas redes, inclusive, eu posto muito vídeo, muita coisa informando, assim, passando, como eu falei, informação de forma clara, leve,
sobre isso, sobre coloproctologia e doenças afins da minha área. E super acessível, né? Como vocês podem observar, a doutora fala mesmo a sua linguagem, nada de termo técnico. Ela é assim, é direta mesmo. Doutora, onde a senhora está atendendo? Eu atendo Deixa seu número para agendamento também. Eu atendo na clínica Secor, tá? Que é a clínica ali em frente ao Hemocentro, tá? E apesar de ser o centro oncológico de Roraima, não quer dizer que eu peguei uma paciente recente que foi lá, desesperada, porque como era o centro oncológico, a pessoa achou que já tava com câncer, porque tá vindo lá. Falei, gente, não é assim, ela tá vindo numa É consulta. apenas o local que a doutora atende. É só o local, por favor, tá? Então, se a queixa é intestino, reto e ânus, principalmente tipo precioso, né? É comigo mesmo, tá? Telefone para contato da minha secretária, tá? O DDD 95 991 50 0711, tá bom? Pronto, doutora, muito obrigado. Já volte outras vezes aqui pra senhora ver. Tá vendo que as pessoas estão precisando bastante, né? À disposição, tá? Pronto, olha, são 2 horas e 21 minutos. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco tem mais Doutor Me Consulta. Não sai daí.